Bom dia, turma 1001, primeiro ano. Nossa aula de Sociologia e Filosofia hoje vai fazer a correção do bloco 7, 26 de agosto de 2020. Vamos então? Primeira questão. Sobre o que é filosofia, analise os contextos abaixo. Então, tem um contexto. A filosofia consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Segundo contexto, é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Assinalar a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Os dois contextos estão corretos. Questão 2. Sobre as características do pensamento filosófico radical, rigoroso e conjuntos, relacione as colunas a seguir. Então, eu tenho radical, rigoroso, de conjunto. E tenho 3 opções. Como é que eu vou casá-las? Encontrando a opção correta. E a opção correta é a letra A. Então, radical. Radical é, em primeiro lugar, exige que o problema seja colocado em termos radicais, entendida a palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes da questão, até seus fundamentos. Em outras palavras, exige que se opere uma reflexão em profundidade. Continuando aí na opção A, o que é agora, né? Rigorosa. Rigorosa é a última fala. Em segundo lugar, é como que, para garantir a primeira exigência, deve-se proceder com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a ciência pode ensejar. E de conjunto, tá? Que é o terceiro lugar, o de conjunto está em primeiro. Em terceiro lugar, o problema não pode ser examinado de modo parcial, mas numa perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão com os demais aspectos do contexto em que está inserido. É nesse ponto que a filosofia se distingue das ciências de um modo mais marcante. Com efeito, ao contrário da ciência, a filosofia não tem objetivo determinado, ela dirige-se a qualquer aspecto da realidade, desde que seja problemático. Seu campo de ação é o problema. Esteja onde estiver, melhor dizer, seu campo de ação é o problema, enquanto não se sabe ainda onde ele está. Por isso se diz que a filosofia é busca. Então, eu tenho, na sequência, letra A, 3, 1 e 2. Tá bom? Vamos seguir, então? Questão 3. Sobre o senso comum, analise as afirmativas abaixo. O senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Falta um A aí, em a partir. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Então, a opção correta agora é a letra C. Apenas a 2 está correta. 4. Leia os contextos abaixo. Primeiro, Aristóteles foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, a fase sistemática. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos de conhecimento e foi professor de Alexandre o Grande. Segundo, a filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, metafísica, do homem, ética, e do Estado, política. Então, assinalando a opção correta para número 4 é a letra C. Os dois contextos estão corretos. Por falar nisso, assistam ao filme Alexandre o Grande, vocês entenderão um pouco mais da filosofia desse período, da filosofia grega. Quinta questão. Vamos lá? Aristóteles sugere as 4 causas para a existência das coisas. Assinale a alternativa que refere-se à causa eficiente.
A causa eficiente é a letra C, aquela que indica o que dá origem à coisa. Questão 6. Para Platão, existem 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. Cada tipo, em sua teoria política, deveria ocupar o seu respectivo cargo na sociedade, a fim de formar uma organização perfeita da polis. Com base nessa informação, assinale a alternativa que refere-se ao caráter concupiscível. A opção correta é a letra A, mais ligada à liberdade, aos desejos e o caráter de pessoas mais afeitas ao trabalho manual e artesanal. Questão 7. Vamos a 7? Leia os contextos abaixo. Juízo de fato ou juízo de realidade. É a avaliação feita a partir das ideias criadas de experiências vividas. Refere-se às coisas como elas são, de modo objetivo. Segundo, o juízo de fato é a alternativa do ser humano de dar um significado à realidade de acordo com o modo como ele a percebe, e de uma forma menos concreta e mais romantizada. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Apenas o primeiro contexto está correto. Vamos agora, então, à questão 8. Sobre o juízo de valor, analise as afirmativas abaixo. Então, eu tenho 3 afirmativas. Juízo de valor é o julgamento feito a partir de percepções individuais. O juízo de valor pode ser interpretado a partir de um ponto de vista pejorativo. No entanto, o juízo de valor no âmbito jurídico também pode ser entendido como uma qualidade positiva. Então, quais são as alternativas corretas? As alternativas corretas são a 1, a 2 e a 3. Todas estão corretas. Questão número 9. Vamos lá? A principal diferença entre o senso moral e a consciência moral está na dúvida. Com base nessa afirmativa, analise os contextos abaixo. Enquanto o senso moral e o sentimento... Enquanto o senso moral é o sentimento e a ação imediata em resposta às emoções desencadeadas pelos valores morais, a consciência moral está relacionada com a ponderação sobre quais decisões a pessoa deve tomar em relação ao comportamento de si próprio e de outras pessoas. Qual é a segunda afirmativa para o contexto? A consciência moral exige que o indivíduo seja o responsável pelos seus atos, assumindo totalmente as consequências de suas atitudes. Qual seria, então, a alternativa correta? A alternativa correta é a letra C. Os 2 contextos estão corretos. Questão 10. Moral é um conjunto de regras adquiridos através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Com base nessa informação, marque a alternativa incorreta. Qual é que está errada, então? Vamos lá? Letra D. Por que a D está errada? Se ela fala que nenhuma das alternativas, e eu sei que a alternativa A, B e a C estão corretas, a D é a minha resposta. Espero que todos tenham conseguido um ótimo desempenho. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.